Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana tensa para os mercados globais. A expectativa de que os juros nos Estados Unidos não possam começar a cair quando se esperava e nem mesmo cair na intensidade que era prevista inicialmente, acabaram trazendo um resultado bastante negativo para o mercado ao longo dessa semana. Além disso, os dados que vêm dos Estados Unidos de uma economia mais robusta acabam corroborando essa visão. Essa semana nos Estados Unidos, nós tivemos a fala de Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano. Ele deu a entender que ainda não está decidido se os Estados Unidos vai ou não começar o início do ciclo de corte de juros a partir de junho, mas ele acabou deixando isso em aberto, o que foi visto de certa forma até como positivo pelo mercado. Porém, outros dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos deram entrevistas ao longo dessa semana e se mostraram bastante céticos em relação ao início do corte de juros nos Estados Unidos. Além disso, alguns dados da economia norte-americana acabam corroborando essa visão um pouco mais pessimista. Na sexta-feira, nós tivemos a divulgação do payroll, que é o número de vagas de emprego criada no setor urbano dos Estados Unidos. Veio com a criação de mais de 303 mil vagas de trabalho, quando o mercado esperava algo em torno de 212 mil vagas, mostrando que o emprego nos Estados Unidos ainda continua bastante aquecido. Porém, já a inflação, medida pelo PCA, que é a inflação de consumo lá dos Estados Unidos, ela veio dentro do esperado no mês de março, com alta de 0,3% no seu núcleo, e a inflação acumulada nos últimos 12 meses registra uma alta de 2,6%. Essa perspectiva mais pessimista do mercado global acabou atingindo em cheio aqui no Brasil. O dólar disparou essa semana e foi necessário que o Banco Central fizesse aí sua primeira intervenção dos últimos 15 meses, fazendo um leilão aí de cerca de US$ 1 bilhão para tentar conter a escalada da moeda norte-americana. Mesmo assim, o dólar encerra essa semana com uma alta de 1%, cotado aos R$ 5,06. Além disso, as tensões políticas envolvendo principalmente a Petrobras acabaram também prejudicando aí a nossa Bolsa de Valores. Nosso Ibovespa encerra com uma queda de 1,02%. A Petrobras aí sofre mais uma vez com a sua instabilidade política. A notícia essa semana de que Jean Paul Prats pode ser aí substituído no comando da petroleira acabou trazendo aí uma certa tensão no mercado. Inclusive foi noticiado que o presidente Lula já havia conversado com Aloysio Mercadante para poder assumir o comando da Petrobras. Além disso, mais uma vez, a divergência entre o pagamento ou não dos dividendos extraordinários chegou a ser divulgado essa semana que a Petrobras teria voltado atrás e iria pagar os dividendos extraordinários, principalmente devido a uma pressão aí do Ministério da Fazenda para poder cumprir aí sua meta de déficit zero, mas depois a própria petroleira acabou desmentindo essa notícia. E falando na meta de déficit zero do Ministério da Fazenda, ela ganhou mais um desafio essa semana. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele acabou revogando a MP aí que limitava a desoneração da folha de pagamento dos municípios de até 140 mil habitantes. Isso, na prática, faz com que a contribuição desses municípios caia de 20% para 8%. Lembrando que o governo federal enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional para limitar esse benefício aí da desoneração da folha dos municípios, limitando aí para municípios de até 40 mil habitantes e colocando uma faixa de contribuição entre 12% e 18%. E na visão do Ministério da Fazenda, o fato de Rodrigo Pacheco ter revogado aí essa MP faz com que se torne muito mais difícil a aprovação desse projeto. Segundo cálculos do próprio Ministério da Fazenda, essa desoneração da folha de pagamento dos municípios tem um impacto de 10 bilhões de reais no orçamento federal. Nós tivemos ainda as falas de Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central. Ele deu declarações essa semana e falou da sua sucessão, que acontece ao final deste ano. Ele falou que vai trabalhar para que essa sucessão ocorra da forma mais suave possível e deixou um recado para o seu sucessor de que o mais importante dentro desse cargo é ter a firmeza de dizer não na hora certa e que o maior problema que o Brasil pode enfrentar seria uma inflação descontrolada, porque isso afeta principalmente
a população mais pobre. Nós tivemos ainda a divulgação da nossa produção industrial do mês de fevereiro, que registrou queda de 0,3%. Outro fator que trouxe pessimismo para o mercado essa semana foi a disparada do preço do barril de petróleo. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerrou essa semana acima dos $90, cotado a $90,87, alta de praticamente 4,5% ao longo dessa semana. Essa alta se deve principalmente ao aumento das tensões geopolíticas globais, principalmente relacionadas à guerra de Israel contra o Hamas. Essa semana, Israel lançou ataques contra a Síria e acabou aí atingindo a embaixada do Irã na Síria, inclusive matando aí dirigentes iranianos, o que gerou aí o receio de que possa haver algum tipo de contra-ataque por parte do Irã contra Israel. Além disso, dentro da faixa de Gaza, o exército de Israel lançou um ataque contra um comboio que levava ajuda humanitária para dentro da faixa de Gaza, matando aí 2 funcionários da ONU, o que causou aí uma repreensão pública vinda dos Estados Unidos. Lembrando que até então os Estados Unidos vinham apoiando Israel de forma irrestrita em relação a esse conflito. Então esse medo de que um aumento das tensões no Oriente Médio acabou levando essa disparada do preço do barril de petróleo, o que trouxe a sensação de que nós possamos ter mais inflação global ao longo desse ano, o que acaba dificultando aí bastante a queda de juros nas principais economias do mundo. Por outro lado, o minério de ferro, ele encerra essa semana com queda de 1,45%, com a tonelada cotada aos $102. As bolsas globais encerram em queda essa semana. O S&P 500 encerra com queda de 1,02%, a Nasdaq caiu 1,31% e o Dow Jones caiu 2,27%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana com uma queda de 1,07%. Aliás, falando da Europa, a zona do euro divulgou essa semana a inflação ao consumidor, medida pelo CPI, que veio com uma alta de 2,4% no acumulado dos últimos 12 meses, o que é uma boa notícia para a zona do euro, porque se esperava aí uma inflação acumulada de 2,6%. Aqui no Brasil, a renda fixa também sofreu essa semana e encerra em queda. A carteira geral de títulos públicos, medida pelo IMA-Geral, encerra essa semana com queda de 0,06%. Já os pré-fixados, medido pelo IRFM, eles sofreram mais e encerram com queda de 0,22%. Já o DI para janeiro de 25, juros futuros, acabaram subindo essa semana, principalmente em função dessa escalada do dólar. O DI para janeiro de 25 encerra com alta de 0,08 pontos percentuais e volta a ser cotado na casa dos 2 dígitos, cotado a 10%. Para a semana que vem, nós temos decisão sobre taxa de juros na zona do euro. Temos também a divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos e na China. Aqui no Brasil sai a nossa inflação oficial, medida pelo IPCA. Muito obrigado e até a próxima semana.